O problema das canetas é a banalização, né? Como o Jota falou, a questão do culto ao corpo excessivamente magro, o culto à magreza excessiva. E não há indicação do uso estético. Não há, absolutamente. E enquanto isso for feito dessa forma, vai haver mais gente chegando na emergência com queda da glicose. E não é para isso. Ela é um tratamento para sobrepeso, um tratamento para obesidade. Veio do diabetes. Veio do Hoje, diabetes, ela né? é um tratamento. Então, a gente não gosta que chama de... A gente, que eu digo Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade. A ABESO e SBEM, as grandes sociedades do Brasil da endocrinologia. Não se deve falar canetas emagrecedoras. Não são canetas para emagrecer. São canetas para tratar uma doença. Sim. De evolução crônica e muitas vezes inexorável, de difícil voltar do que era para trás. É difícil, então precisa de um tratamento a longo prazo. E quais são os riscos desse uso estético dessa medicação, que não é para isso que ela foi feita? Sim, acho que o mais... Eu trabalho na área de transtornos alimentares, então o que eu vejo de maior risco é acabar evoluindo para um transtorno alimentar. Sim. Pelo culto excessivo da magreza, em busca de um corpo inalcançável, um corpo alienado, rompido com a realidade, né, praticamente, utópico, e aí começa a aumentar a dose sem indicação e pode levar a uma magreza excessiva, a vômitos excessivos, se não for titulado a dose. Enjoo pra caramba. Enjoo, com vômito, às vezes fazendo exercício, dentro da piscina, quando a pessoa está fazendo exercício, e perceber que com aquilo está emagrecendo cada vez mais e perder um timing dessa perda de peso. Não, tem um negócio que você para de tomar injeção, porque tá uma época eu já vi gente que ficou nossa senhora, uma coisa estranhíssima, ficou muito magra, aí para de tomar, óbvio, né? E já engorda de novo, porque sanfona, né? tá o defeito sanfona, exatamente. Corta o apetite, né? As pessoas ficam sem apetite Sim, exatamente. reduz o apetite e aumenta a saciedade. Mas, doutora, assim, a gente pode dizer, por exemplo, não sei se é verdade, mas eu acho que muita gente fica com isso, né? Não necessariamente corpos magros são saudáveis, né? E não necessariamente corpos gordos estão doentes. Precisa haver um equilíbrio e, além da pressão estética, a busca por realmente identificar se esse corpo ele tem alguma outra necessidade, se ele está enfrentando alguma outra doença. Porque senão a gente fica num culto assim, a pessoa magra ela é necessariamente uma pessoa saudável. Assim, não é bem assim também que as coisas são, né? Perfeita essa colocação, porque a gente não vai dizer quem é saudável pelo tamanho do corpo. Não vai. Tem pacientes com 30 quilos e 1,60 de altura, com o IMC, um índice de massa corporal muito baixo e extremamente adoecidos. Com anorexia nervosa, por exemplo, uma doença muito grave. Ou mesmo com peso normal, um IMC normal, eutrófico, eu não gosto de usar muito normal, né? Quem é normal, anormal? Aqui não tem ninguém. Horrível, né? Tô vendo, tem alguém aqui normal? Normal. Outra Eu tenho 91 quilos, eu sou normal. Normal. Não, aqui não tem. Então, a gente vai usar, Graças a pra não Deus. usar o normal, a gente usa eutrófico, tá? Só para não ser uma eutrófico. palavra eutrófico. Então, o corpo eutrófico, o corpo que tem o IMC dentro do padrão, ou dentro do que se consideraria normal, e, mesmo assim, glicose alta, colesterol alto, gordura no fígado, porque é a forma genética dessa pessoa distribuir a gordura. A gente tem gordura, a gente precisa formar gordura, que é o nosso estoque de segurança, de energia, de tamponar o nosso corpo quando a gente come. Faz parte a gente estocar. Só que tem gente que geneticamente é determinado a direcionar essa gordura Pro fígado. Pro fígado, pro coração, pro rim. E aí, geralmente, quando concentra mais em área superior, né? Mais maçã e não pera, tá? Quem concentra mais em áreas superiores. Então, a pessoa pode ter olhar e achar a pessoa saudável e ela está adoecida. Sim. E o contrário também. A pessoa com corpos maiores, com obesidade e ainda não adoeceu. Sim. Em algum momento, aquele corpo com obesidade, possivelmente, e vou falar até necessariamente, se assim for mantido, vai adoecer. Sim. Tá? Porque é uma inflamação crônica que vai perpetuando, é como se fosse uma brasa, e no primeiro estalo de fogo vira uma fogueira inflamatória. Então, acontece realmente esse adoecimento, pode iniciar saudável. Entendi. Faz exercício, é ativa, não é sedentária, come saudável, tem glicose normal, tem colesterol. Meus exames são todos normais. Hoje, se tem obesidade, em algum momento, o corpo vai deteriorar para o processo crônico da doença.
Então é bom sempre ficar fazendo exame, porque tem a tendência à obesidade Sim, anual. anual. Pelo menos anual. Como todo mundo, eu acho, né? Eu faço check-up todo ano. Sim, Depois é de necessário. Desde Tô 50 começando a anos. ficar mais velhinha. Começou com 50, começou já atrasado. Já Comecei desde... atrasado porque eu tinha uma vida desregrada e eu morria de medo de médico. Agora não, Aí agora eu não, tive agora que- não. Zé. Quando eu comecei a andar certinho, eu comecei a fazer check-up. Lindinho. Agora eu faço todo ano 2. É isso aí. É isso aí. Ô, Pri, e tem um ponto que a gente falou aqui das canetas, que a gente estava conversando. Essas fórmulas, elas funcionam, mas elas não mudam o comportamento compulsivo em relação à alimentação. Por isso que a pessoa volta a ganhar peso, é isso que a gente falou, né? Agora, por que a pessoa que emagrece depois, quando está certa, anda na linha, a caneta foi bem utilizada, o que é determinante para que ela, de fato, continue magra e saudável? Não basta a medicação. Exato. Vai precisar que todo o panorama dela mude, todas as rotinas A educação alterem, alimentar né? também, A educação né? Os alimentar hábitos. em casa, que ela introduza, porque ela vai reduzir a fome e vai aumentar a saciedade, tá? Mas se ela não colocar as fibras para criar Aham. saciedade, os vegetais, o prato colorido, aumentar a proteína, equilibrar isso de forma, a quantidade de macronutrientes, de carboidrato, de proteína, de gordura, se isso não ficar equilibrado e se ela não movimentar esse corpo, ela vai ter um reganho no desmame da medicação, Sim. na redução da dose ou mesmo com a medicação. Durante, né?